vereador Luizinho do Camargo, vereador Nedo Neves, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Agente da Gente presente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Silvio Macedo e vereador Wilson Zufa. Presente a maioria absoluta dos vereadores, como determina o parágrafo 2º do artigo 107 do Regimento Interno, solicito ao secretário que faça a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei número 14/2018, que dispõe sobre institui políticas públicas para a primeira infância no âmbito do município. A Câmara Municipal de Barueri, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Barueri, decreta, artigo 1. Esta lei estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas no âmbito municipal para a primeira infância, em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, em consonância com os princípios e diretrizes da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 2. O pleno atendimento dos direitos da criança na primeira infância constitui objetivo comum de todos os entes da Federação, segundo as respectivas competências constitucionais e legais a ser alcançado em regime de colaboração entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, de acordo com a Lei número 13.257, de março de 2016. Artigo 3º. As políticas públicas para a primeira infância voltada ao atendimento dos direitos da criança na primeira infância serão elaboradas e executadas de forma a 1. Atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã. 2. Incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, em conformidade com as suas características etárias e de desenvolvimento. 3. Respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das crianças e valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como as diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e culturais. 4. Reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos da criança na primeira infância, priorizando o investimento público na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação da criança. 5. Articular as dimensões éticas, humanistas e políticas da criança cidadã com as evidências científicas e a prática profissional no atendimento da primeira infância. 6. Adotar abordagem participativa envolvendo a sociedade por meio de suas organizações representativas, os profissionais, os pais e as crianças no aprimoramento da qualidade das ações e na garantia da oferta dos serviços. 7. Articular as ações setoriais com vistas ao atendimento integral e integrado. 8. Descentralizar as ações entre os entes da federação. 9. Promover a formação da cultura de proteção e promoção da criança com apoio dos meios de comunicação social. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança. Artigo 4º. As políticas públicas para a primeira infância serão formuladas e implementadas mediante abordagem e coordenação intersetorial que articule as diversas políticas setoriais a partir de uma visão abrangente de todos os direitos da criança na primeira infância. Artigo 5º. As políticas públicas para a primeira infância serão articuladas com as instituições de formação profissional, visando a adequação de cursos a características e necessidades das crianças e a formação de profissionais qualificados, para possibilitar a expansão com qualidade dos diversos serviços. Artigo 6º. A sociedade participa solidariamente com a família e o município da proteção e da promoção da criança na primeira infância, entre outras formas. 1. Formulando políticas e controlando ações por meio de organizações representativas
2. Integrando conselhos de forma paritária com representantes governamentais com funções de planejamento, acompanhamento, controle social e avaliação. 3. Executando as ações diretamente ou em parceria com o poder público. 4. Desenvolvendo programas, projetos e ações compreendidos no conceito de responsabilidade social e de investimento social privado. 5. Criando, apoiando e participando de redes de proteção e cuidado à criança nas comunidades. 6. Promovendo ou participando de campanhas e ações que visam aprofundar a consciência social sobre o significado da primeira infância no desenvolvimento do ser humano, bem como prevenir acidentes. Artigo 7º. As políticas públicas para a primeira infância deverão promover especialmente a orientação e informação das gestantes, das famílias sobre maternidade e paternidade responsáveis, aleitamento materno, crescimento e desenvolvimento infantil integral, prevenção de acidentes através dos primeiros socorros. Artigo 8º. O chefe do Poder Executivo deverá regulamentar essa lei naquilo que couber. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10º. Revoga sua disposição em contrário. Plenário, vereador Salles Nemer, 19 de março de 2018. Autor, vereador Rafa, agente da gente. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloca em discussão o projeto de lei 14/2018, de autoria do vereador Rafael Valério Carvalho, que institui políticas públicas para a primeira infância no âmbito do município. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é simbólica, um quórum de maioria simples. 1, 2, 3. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Em única discussão e votação, a diretoria legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Solicito ao secretário que dê continuidade à leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei número 17/2018, que dispõe sobre isenção no valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, para os imóveis edificados que adotem medidas efetivas de uso de energia verde, economia de água e reciclagem de resíduos sólidos e da outras providências. A Câmara Municipal de Barueri, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Barueri, decreta, artigo 1º, fica instituído a isenção de até 17% no valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, para os imóveis edificados que adotem duas ou mais medidas a seguir enumeradas. 1. Sistema de captação de água da chuva. 2. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sérgio Baganha. Senhor presidente, eu queria ver de Vossa Excelência a possibilidade de dispensar a leitura desse projeto, visto que ele já foi lido nas sessões passadas. Pedido do vereador Sérgio Baganha, consulta o plenário para deliberação sobre a dispensa da leitura do referido projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários à dispensa da leitura queiram se manifestar. Aprovado. Projeto de lei número 18. Só um minuto, secretário. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei 17/2018, de autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Homens, que dispõe sobre isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, para os imóveis edificados que adotem medidas efetivas de uso de energia verde, economia de água e reciclagem de resíduos sólidos e da outras providências. Em discussão.
Não havendo vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é simbólica, um quórum de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Gostaria de solicitar aos vereadores que possam ocupar os seus lugares para que a gente possa, como a votação é simbólica, obrigado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Solicito ao secretário que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei número 18/2018, que dispõe sobre inclusão do símbolo do transtorno espectro autista, TEA, na placa de divulgação do direito de atendimento prioritário das pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestante, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. A Câmara Municipal de Barueri, nos usos das atribuições que lhe confere no artigo 19 da Lei Orgânica do Município, decreta, artigo 1º, as repartições públicas, empresas concessionárias de serviço público municipal, instituições financeiras e os estabelecimentos privados instalados no município deverão inserir na placa de divulgação do direito de atendimento prioritário das pessoas com deficiência, idosos com idade ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos, o símbolo mundial do transtorno do espectro autista, o TEA. Parágrafo único. Constitui símbolo mundial do TEA o laço feito de peças coloridas de quebra-cabeça. Artigo 2. O chefe do Poder Executivo poderá promover ações de incentivo e firmar parcerias com as instituições financeiras e estabelecimentos privados para o cumprimento do disposto no artigo 1 desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam sua disposição em contrário. Plenário, vereador Wesley Salles Nemer, 23 de março de 2018. Autor, vereador Neto Amorim. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei 18/2018, de autoria do vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, que dispõe sobre inclusão do símbolo do transtorno espectro autista, TEA, na placa de divulgação do direito de atendimento prioritário das pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é simbólica, um quórum de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado em única discussão e votação, a diretoria legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Solicito ao secretário que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei número 19/2018, que institui o programa de atenção à população em situação de rua, denominado Renascer em Barueri, e da outras providências. Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, usando das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei. Capítulo 1. Dos objetivos, artigo 1. Fica instituído no âmbito do município de Barueri o programa de atenção à população em situação de rua, denominado Renascer em Barueri, com os seguintes objetivos. 1. Geral. Promover a reinserção social das pessoas em situação de rua, por meio de ações que promovam o desenvolvimento de formação, capacitação profissional
e oficinas terapêuticas que ampliem as possibilidades para inclusão no mercado de trabalho em equipamentos públicos ou privados. 2. Específicos. Promover o protagonismo, a participação cidadã, o acesso ao mundo do trabalho. Promover o respeito e a garantia à dignidade humana, promover a cidadania e convivência comunitária, promover o acesso aos equipamentos e políticas públicas, promover a melhoria na qualidade de vida, saúde e capacidade física, possibilitar renda aos participantes mediante concessão de bolsa auxílio, visando o desenvolvimento da autonomia. Parágrafo único. O programa institui, no caput deste artigo, será desenvolvido de forma a permitir a inclusão de pessoas com deficiência que se encontrem em situação de rua. Artigo 2. O programa de atenção à população em situação de rua, Renascer em Barueri, será coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, sendo desenvolvido de forma articulada entre as Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Serviços Municipais e o Fundo Social de Solidariedade. Artigo 3º. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social manterá equipe técnica para acompanhamento do programa, referenciando e contra-referenciando os usuários do programa ao CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e demais equipamentos que executem serviços à população em situação de rua. Artigo 4º. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social realizará integração com as demais secretarias parceiras, visando a aferição de locais de trabalho aptos a receber os usuários para exercerem atividades mediante o pagamento de bolsa auxílio. Parágrafo 1. A inserção no programa se dará por seleção realizada por técnico que atue no serviço destinado à população em situação de rua, mediante relatório que justifique e descreva a necessidade de sua inclusão. Parágrafo 2. A inserção na atividade laborativa levará em consideração as habilidades ou aptidões do usuário, bem como um comprometimento do mesmo pela mudança de vida, apontando em relatório técnico. Parágrafo 3º. Após a inclusão no programa, o usuário deverá participar de capacitação continuadas a serem ofertadas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ou a Secretaria Parceira. Parágrafo 4º. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ofertará, se necessário, transporte, alimentação e uniforme aos usuários do programa. Parágrafo 5º. O Fundo Social de Solidariedade atuará na mobilização de parcerias para a plena realização dos objetivos desse programa. Capítulo 2. Da Bolsa Auxílio. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Bolsa Auxílio às pessoas em situação de rua que participem do programa instituído por esta lei. Artigo 6º. A Bolsa Auxílio poderá ser concedida pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogadas por igual período, não podendo exercer 24 meses. Artigo 7º. O valor da Bolsa Auxílio corresponderá ao equivalente a meio salário mínimo vigente para a realização das atividades que não excederão 4 horas diárias. Artigo 8º. A concessão da Bolsa Auxílio não caracteriza qualquer espécie de vínculo empregatício com a administração direta ou indireta do município de Barueri. Capítulo 3º. Dos requisitos, seleção e inclusão no programa. Artigo 9º. São requisitos mínimos para a inclusão do programa de atenção à população em situação de rua Renascer: 1. Ser maior de 18 anos. 2. Estar incluído em um dos serviços socioassistenciais para a população em situação de rua do município e ser encaminhado pelo técnico responsável pelo serviço. 3. Não apresentar quadro clínico de condição física ou mental que não permita a execução das atividades laborais proposta.
Quinto, comprometer-se com os objetivos do programa, inclusive com a participação mínima de 75% em atividade de formação nelas, compreendidas a realização de oficinas. Artigo 10º. São causas de desligamento do programa: renascer 1. A mudança de município no curso do programa. 2. A prática de atos não condizentes com os objetivos do programa. 3. A ausência às atividades propostas pelo programa, incluindo atividades de formação profissional, nelas incluídas oficinas práticas de formação profissional. Parágrafo único. O desligamento previsto nesse artigo será realizado por decisão da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Artigo 11º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar convênios com órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual ou municipal, termos de colaboração ou outros instrumentos congêneres com as organizações da sociedade civil nos termos da lei. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 12º. As despesas com execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas, suplementadas se necessário. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Prefeito Municipal Rubens Furlan. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloca em discussão o projeto de lei 19/2018, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que institui o Programa de Atenção à População em Situação de Rua, denominado Renascer, em Barueri, e da outras providências. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é simbólica, o quórum de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado em única discussão e votação, a diretoria legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Solicito ao secretário que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei número 20/2018, que expõe sobre da denominação oficial da via pública que especifica. A Câmara Municipal de Barueri decreta. Artigo 1. A via pública localizada na travessa da rua Ricardo Reis, bairro Jardim Tupã, identificada no croquis anexo, passa a denominar-se oficialmente Rua Cícero Neto de Oliveira. Artigo 2. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogo sua disposição em contrário. Plenário, vereador Salles Nemer, 3 de abril de 2018. Autor, vereador Cascata. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloca em discussão o projeto de lei 20/2018, de autoria do vereador Antônio Valdo Rios Gomes, que dispõe sobre a denominação oficial da via pública, que especifica. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é nominal, o quórum de 2/3. Solicito a técnica que prepare o painel.
Aprovado em única discussão com 21 votos. A Secretaria Legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Solicito ao secretário que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de Lei número 22/2018. Dispõe sobre divulgação contendo telefones para oferecimento de denúncias sobre crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A Câmara Municipal de Barueri, no uso das atribuições que lhe confere no artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Barueri, decreta, artigo 1º, a administração pública municipal deverá divulgar nas suas repartições públicas contendo telefones para oferecimento de denúncias sobre crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Parágrafo único. A divulgação deverá ser feita notadamente nos espaços de entrada e saída das pessoas, dos parques, escolas, praças, bibliotecas, hospitais, UBSs e eventos que sejam voltados para crianças e adolescentes em local de fácil visualização. Artigo 2. A divulgação deverá conter as seguintes informações: abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes constituem crimes. Denuncie, Disque 100 ou para o Conselho Tutelar de Barueri através dos telefones 4198-5344 e 4199-0486, plantão 24 horas. O denunciante terá sua identidade preservada. Parágrafo 1. O Disque 100 é o canal para recebimento de denúncias sobre infração de direitos humanos. Parágrafo 2. O Conselho Tutelar de Barueri é o órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam sua disposição em contrário, o plenário vereador Salles Nemer, 12 de abril de 2018. Autor, vereador Alain Miranda. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei 22/2018, de autoria do vereador Alain Miranda, que dispõe sobre divulgação contendo telefones para fornecimento de denúncias sobre crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é simbólica, o quórum de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Em única discussão e votação, a diretoria legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Solicito ao secretário que dê continuidade à leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei complementar número 8/2018. Altera o dispositivo da lei complementar número 215 de 3 de outubro de 2008, que dispõe sobre o regime próprio dos servidores do município de Barueri. Rubens Furlan, prefeito municipal de Barueri, no uso das atribuições que lhe confere por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei complementar. Artigo 1. Passa o artigo 65 da lei complementar número 215 de 3 de outubro de 2008 a viger com a seguinte redação. Artigo 65. O salário maternidade é devido à segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para os fins de adoção. Artigo 2. Fica revogados os incisos 1 a 3 do artigo 65 dessa lei complementar número 215 de 3 de outubro de 2008. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Prefeito Municipal Rubens Furlan. Por
Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei complementar 8/2018, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que altera dispositivo da Lei Complementar 215, de 3 de outubro de 2008, que dispõe sobre o regime próprio dos servidores do município de Barueri. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é nominal, quórum de maioria absoluta. Solicito a técnica que prepare o painel. Compra duas Coca-Cola zero. Aprovado por 19 votos. A Secretaria Legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Solicito ao secretário que continue a leitura da matéria constante em ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 2/2018, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao senhor Dermival Pereira de Macedo. A Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1, fica concedido o título de cidadão benemérito do município de Barueri ao senhor Dermival Pereira de Macedo, ex-secretário de Obras do município. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desse presente decreto legislativo correrão por conta de verbas orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, promovendo-se em sessão a ser designada pela presidência a solenidade de outorga do título receptivo. Artigo 4º. Revoga-se a disposição em contrário, plenário do vereador Salles Nemer, 9 de março de 2018. De autoria do vereador Fabião. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo
2018, de autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Harmens, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao senhor Dermival Pereira de Macedo. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é nominal. Quórum de 2/3. Solicito a técnica que prepare o painel. Aprovado por 18 votos. A Secretaria Legislativa para baixar o competente decreto legislativo. Esgotadas as matérias sujeitas à deliberação pelo plenário, declaro encerrada a fase da ordem do dia e aberta a fase da explicação pessoal. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que possa iniciar a explicação pessoal. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão,